Nós estamos falando já no mês de julho, não é? É o terceiro domingo, sobre avivamento. Mas também na escola bíblica dominical, nós temos falado sobre o livro de Provérbios. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós tivemos 12 pessoas ali na classe da escola bíblica dominical. É motivo para agradecer a Deus, mas é motivo para te convidar, porque tem lugar para você. A escola bíblica dominical é um lugar que você estuda a Bíblia, que você pode falar, você pode ouvir, você pode comentar. Hoje nós tivemos ali o nosso professor, o boliviano mais brasileiro que nós conhecemos, que é o Misael, e foi uma grande bênção ali a escola bíblica dominical. E você também vai saborear um café fresquinho que o irmão Valdeci não deixa faltar ali naquela classe. Então, no próximo domingo, 9h30 da manhã, escola bíblica dominical é o seu endereço, e depois vem para o culto, e vai ser muito bom você estar nos dois lugares. Também queremos pedir, temos falado isso no grupo de WhatsApp da igreja, também grupo de intercessão, a respeito dos nossos missionários. Temos sustentado os missionários em lugares realmente inóspitos ao Evangelho, um lugar de presença muito pequena de cristãos na Ásia. Um dos nossos missionários teve a sua filha mais velha já por 8 dias hospitalizada com pneumonia muito severa, agora se recupera em casa. Nossa igreja pode participar, graças a Deus, do sustento dessa família, pela generosidade dos irmãos em relação a missões. Também o nosso missionário ali, não vou falar o nome do país, embora vocês já saibam, também no país mais muçulmano do mundo, também agradece muito a nossa participação. E sempre que podemos falar, é uma pessoa que gosta de ouvir e gosta de orientação, sempre ele faz questão de dizer, agradece aos irmãos pelo aquilo que tem feito por nós. É por causa deles que nós estamos aqui e continuamos batalhando. E também usando um veículo que nós ajudamos a adquirir, já 80% do veículo foi a nossa congregação aqui. Queremos avançar muito mais, então não esqueça da oferta missionária. Ela faz as coisas acontecerem. Aqui em Richmond também, temos colhido depoimentos aí, o Misael, a Rebeca, o Gessé e a Camila, são nossos missionários aqui em Richmond, e muita coisa está acontecendo pelo mundo afora. Não esqueça a sua oferta missionária. Já já nós vamos anunciar, agora na entrada do mês de agosto, o cardápio do mês de missões, onde todo domingo nós vamos ter um almoço missionário. Não é um domingo de almoço missionário, é todo domingo almoço missionário. Amém ou não amém? Então prepare a sua fome, porque nós vamos ter um mês só de almoço missionário para ajudar os nossos missionários. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Foi essa pergunta que Jesus fez. Ali nós podemos encontrar no capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 46, Jesus ele entra em Jericó. Versículo 46 é engraçado, ele entra e já sai, né? Ele entra e já sai. Ele entra em Jericó e saindo de Jericó, uma grande multidão estava seguindo, e um mendigo que era cego, e isso era muito comum, já explicamos aqui, talvez alguns domingos atrás, sobre o problema da cegueira no Oriente Médio, naquela ocasião, o calor, a falta de higiene, uma porção de outros fatores que levavam as pessoas a serem cegas. A população de cegos era enorme. Bartimeu foi alguém que teve esse problema, não é? Ou era cego de nascença, ou eram cegos porque se tornaram cegos ao longo da vida. Olha, hoje, no nosso tempo, uma pessoa pode ficar cega se não cuidar de alguma coisa. Doenças podem ganhar ali espaço na sua vista e você não está percebendo. Doença da pálpebra caída e outras doenças que aumentam a pressão do olho, e você pode estar perdendo a visão e achar que é só o óculos. Você imagina numa época em que não se tinha qualquer tratamento de visão, não tinha qualquer tratamento de saúde, sobretudo da visão. Não existia uma medicina para cuidar da vista. Então, Bartimeu, ele era um cego que, como todos os outros, 99,9% se tornava também pedinte. Ele estava à saída de Jericó. E Jesus ia passando, ele sabe que alguém poderoso ia passando, sabe o nome de Jesus, e ele grita
quando Jesus está passando, ele ali pedinte na porta da cidade: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu penso que Bartimeu é um grande exemplo para todos nós nesse início de conversa hoje. Hoje nós vamos falar sobre o avivamento. Avivamento é saúde para a igreja. É saúde para a igreja. E Bartimeu grita, e alguém tenta calar Bartimeu. Fica quieto aí, rapaz. Quem que você está pensando que você é? Uma figura desprezada na sociedade. E ele continua gritando, e Jesus ouve aquilo e fala: tragam ele para mim. E alguém chega para Bartimeu: olha, deu certo essa sua gritaria aí, deu certo. Se anima, vamos embora, ele está te chamando, rapaz. Seu número foi chamado aí, olha. Quantos cegos haviam naquela saída? Quantos cegos haviam naquela cidade? Bartimeu, ele não deixou a voz dele se calar. Ele clamou, ele gritou. Quantas vezes Jesus ia passar ali naquele lugar, perto dele? Ele não desperdiçou a oportunidade. E alguém traz Bartimeu para Jesus, e Jesus olha para Bartimeu, sabe que ele é cego, está olhando, todo mundo sabe que ele é cego. Mas pode ser que a necessidade ali pública, que todos estavam vendo, o seu maior problema, não fosse o seu maior desejo. E Jesus então pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? É um pedido só, né, gente? Você não tem 3 pedidos, você tem um pedido. O que você quer que eu te faça? E Bartimeu fala para Jesus: eu quero ver. Eu quero ver. E nessa direção, Jesus vai e simplesmente diz para Bartimeu: vai, pois a sua fé te curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Eu queria orar com você nessa manhã uma vez mais. Não precisamos, Senhor, do Jesus da história, o personagem que passou por esse mundo e tem muitos detalhes escritos sobre ele, o personagem mais discutido na história do mundo. Precisamos do Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que tem poder para transformar nossas vidas. Precisamos daquele que ainda hoje está perguntando para nós: o que nós queremos? Precisamos daquele que hoje mesmo está com os ouvidos atentos para escutar o nosso clamor, para ouvir o que nós queremos dele. Porque ele sabe o que precisamos, mas ele é educado, ele oportuniza, ele nos dá a liberdade de falar abertamente o que queremos. Precisamos desse Jesus poderoso na nossa vida. Muito mais do que a informação sobre ele, ou teorias sobre ele. Pedimos que nessa manhã o Senhor fale conosco. Nos ajude a enxergar, vem com a tua palavra, com o teu Espírito, nos confrontando, colocando uma luz forte em nossa vida. Nos fazendo enxergar áreas escuras que precisam ser clareadas. Cantos sombrios que precisam ser iluminados. Nos ajuda, nós pedimos. No poder que há no nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu tenho muita dificuldade com um comportamento avivalista, e eu acho que todos que seguem Jesus devem ter esse problema, que não acompanha uma prática, uma ética, um hábito avivado. Um comportamento avivado, melhor, uma fala avivada, ele precisa acompanhar um comportamento avivado. Então, não adianta eu parecer uma pessoa avivada. Tem irmãos que eu acho interessante. Tem irmãos que chegam ali para comprar alguma coisa, e eu dou exemplos do Brasil nesse momento. O irmão chega na padaria para comprar alguma coisa, e o padeiro está lá, o pessoal atendendo, o pessoal comprando pão, aquele negócio todo, e a pessoa já chega na padaria:
Um dia abençoado para todos. Rapaz, o culto começou. Não é? E aí, o que você quer? Pela misericórdia e graça, 5 pães e 2 caixinhas de leite. E aí vai, o negócio está ficando forte, né? Daqui a pouco, sinto que esse freezer está um pouco congelado, precisa de fogo nele. Mas eu quero 3 picolés e 2 sorvetes. Preste bem atenção. Longe de desmerecer essa prática, muitas vezes um personagem está andando pelas ruas, ou uma espécie de um tipo de seguidor de Jesus está andando pelas ruas, ou alguém que é servido ali, talvez uma carne ou um alimento. Eu não como isso, porque isso é uma coisa que me tira da graça. E é tanta coisinha que acontece no dia a dia, que alguém acha que aquilo ali é parte do avivamento, que é parte de uma vida avivada. Uma lista de coisas que eu faço ou não deixo de fazer, que alguém acha que aquilo ali é poder de Deus ou não é poder de Deus. E nessa manhã eu queria convidar você para, através da vida dos seus apóstolos, os seguidores de Jesus, os primeiros seguidores de Jesus, a gente descobrir um pouco por onde que passa o avivamento e por que eu preciso dele. Eu quero começar com Lucas 17:5. Ali em Lucas 17:5 nós temos, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar. Eu leio o versículo 1. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, ou seja, do que os tropeços acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe também. E aí o versículo 5 do capítulo 17 de Lucas vai dizer, a fala dos apóstolos foi: Senhor, aumenta a nossa fé. A gente não tem condição de perdoar desse jeito. Olha, a pessoa errou com a gente, errou 2ª vez, errou 3ª, errou quarta vez. Como é que é isso? E aí Jesus vai dizer: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se e plante no mar, e ela lhes obedeceria. O problema do perdão, o problema de ser perdoado, o problema de voltar a perdoar, o problema de aceitar que houve arrependimento, é tão importante que é reconhecer que a sua fé é pequena demais. E é a primeira lição que nós aprendemos com os apóstolos. Sabe o que aconteceu com eles? Nós reconhecemos, Jesus, que a nossa fé é pequena demais. Nós reconhecemos que nós não estamos nesse nível que o Senhor está nos oferecendo. A nossa fé é pequena. Então, se alguém quer começar por si mesmo, quer começar um fogo em si mesmo sobre o avivamento, ou de ter uma vida mais avivada, primeiro deve reconhecer que a sua fé é pequena. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para muita gente isso é difícil. Muita gente tem informações sobre a Bíblia, informações sobre o Senhor, mas não exercita a sua fé. O que é uma fé pequena? É uma fé que não é exercitada. O que é uma fé pequena? É uma fé teórica. O que é uma fé pequena? É quando a minha lista de desejos não é cumprida. Eu tenho uma lista de desejos, eu tenho de quereres, eu quero coisas, isso não acontece, então esse Deus não é poderoso demais. Jesus está falando aqui sobre comportamento, sobre perdoar alguém. Olha, eu creio, tenho um amigo muito próximo, que ele falava assim, eu tenho certeza que naquela ocasião eu estava aplicando a residência aqui nos Estados Unidos, ou no processo a pré-aplicação da residência, ele falava para mim: eu tenho certeza que o Green Card vai chegar na minha casa na frente de todo mundo que já pediu antes.
Eu falei, rapaz, aí já não é mais fé o problema, né? O negócio aí, você já pulou para outro nível, que eu não sei nem o que é isso. Porque tu nem aplicou o negócio. E ele ainda vai chegar na frente de todo mundo. Aí eu já não sei o nome disso, depois a gente tenta achar um nome para isso. Mas acaba que tem gente que mistura os sentimentos, tem gente que tem uma lista de coisas que quer que Deus faça, que quer que aconteça, mas a escada que tem vários degraus tem que pular daqui já para o último, sem passar por nenhum outro degrau. Acreditar, ser realista, dizer para Deus, a minha fé é pequena para algumas coisas. Faz parte de querer uma vida avivada. Qual é o tamanho da sua fé em Cristo Jesus? Eu não estou falando da sua fé em você, na esposa, no esposo, no filho, no trabalho, numa coisa que você comprou alguns anos atrás e isso hoje rendeu muito. Eu não estou falando da fé nos amigos, na sua fé dos irmãos da escola dominical, a sua fé quando nós estamos cantando. Alguém já disse que quando o crente canta é o momento que ele mais mente. Assustador isso, né? Mas tem uma música que a gente canta, gente, que se a gente acreditasse e vivesse daquele jeito, não ia precisar nem de cadeira aqui, está todo mundo levitando. Qual é o tamanho da sua fé? Quais são as questões que você quer abrir o peito e pedir, Deus trata, arranca, destrói, levanta. Vem aqui na nossa casa e faz uma faxina aí completa. Tudo que o Senhor quiser mudar, o Senhor pode mudar. Jesus aqui só estava falando de perdoar e ser perdoado, e de arrependimento. Eu quero falar uma coisa para você. Eu não tenho nenhum exemplo para dar aqui de ninguém, porque isso aí você é que sabe. Com muita assertividade, uma mentira que você falou para alguém, seja pessoa física, jurídica, governo, seja o que for, deve estar segurando a sua vida até hoje. Se você não parou, não se arrependeu e não pediu perdão. Muitas vezes, quando uma pessoa anda com medo, sai de casa com medo pela manhã, ou vai dormir com medo, ou passa o dia com medo, está havendo um problema que ficou para trás e não foi resolvido. O primeiro passo é pedir ao Senhor, aumenta a minha fé. E eu entendo que o que eu fiz não foi correto, mas eu estou me arrependendo, estou pedindo perdão, ou vou pedir perdão a quem eu devo pedir perdão. Muitas vezes nós achamos que o aumento da fé é para você fazer coisa levitar, é para um problema de saúde curar imediatamente. Deixa eu falar uma coisa para você. O grande desafio do aumento da fé é para cuidar da sua própria situação. Porque se você começa cuidando da sua própria situação, esse fogo vai pegar em volta de você. Então, algumas pessoas, nós precisamos ir num culto mais avivado, precisamos da igreja mais avivada. Mas quando as pessoas estão falando isso, elas estão falando do ambiente. Elas não estão falando de si mesmas. Elas acham que o ambiente é que vai resolver. Mas pessoas entram em ambientes ditos avivados e saem do mesmo jeito. Porque o fogo primeiro precisa pegar dentro de mim, para depois ele expandir para aquilo que está ao meu lado. É interessante que a guerra da Coreia, 1950-1953, um conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e naquela época não existia a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, era uma guerra tremenda, Guerra Fria, a Rússia, né, a China envolvidos, a Coreia era uma área governada pelo Japão, e uma confusão muito grande. Os Estados Unidos foi lá também para tentar resolver aquele problema, e o final disso foi a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E uma área que divide as duas Coreias, que é uma área complexa até de visitar. Antes disso, eu quero trazer um pouco atrás, 1903 a 1910, é conhecido como o período decisivo do grande avivamento na Coreia. E agora eu estou falando de Coreia. Eu não estou falando de Coreia do Sul ou Coreia do Norte, eu estou falando de Coreia. Só para os irmãos terem uma ideia
do tempo, da história, do problema, Pyongyang, a capital atual da Coreia do Norte, ela foi considerada a Jerusalém da Ásia, de tanto avivamento. A atual capital da Coreia do Norte foi considerada a Jerusalém da Ásia. 1903, um movimento começa e ganha força, mas ali precisamente, num cenário de crise nacional, guerra, fome, uma chama foi acesa por um missionário metodista chamado Robert Hardy. Foi a primeira centelha. Esse movimento vai se expandindo ali no meio dos presbiterianos, mas em janeiro de 1907, a Igreja Presbiteriana Central em Pyongyang, durante um estudo bíblico, algo começou a acontecer naquela igreja, em Jerusalém da Ásia, Pyongyang, atual capital da Coreia do Norte. Um estudo bíblico era ministrado dentro daquela igreja, e as pessoas começaram a se quebrantar de uma forma que as orações começaram a ser públicas numa direção que ainda não tinha acontecido. E pessoas ali começaram a publicamente se arrepender de seus pecados. Elas publicamente começaram a confessar: eu roubei fulano, eu adulterei, eu fraudei documentos, eu cometo idolatria. E o quebrantamento foi tão grande que dentro daquela igreja pessoas começaram a falar em voz alta e pedir perdão, e pedir perdão, e pedir perdão, e pedir perdão. E o Espírito Santo foi incomodando, e aquelas pessoas foram jogando suas mazelas, a sua podridão foi caindo, e aquela igreja começou a ser completamente reformada de dentro para fora de cada servo de Jesus que ali estava. Esse movimento foi avançando, e agora não era mais um pastor estrangeiro que estava dirigindo aquele estudo. Era o pastor Sonju Kil, um pastor coreano, que estava ali ministrando o seu povo e sentindo o poder de Deus pela primeira vez daquele jeito. Fome, violência, na rua mulheres não podiam andar sozinhas, em hipótese alguma. Hipótese alguma. Em primeiro lugar, o avivamento, ele é marcado, e a exemplo do avivamento que acontece na Coreia do Norte, que acontece na igreja primitiva, tornar-se cristão é muito mais do que, anotem isso, firmar um acordo intelectual com a doutrina cristã. Você sabia que isso acontece muito? Estou lendo um livro, e o autor diz que estava se formando no seminário, e um colega estava indo ser pastor num lugar difícil na Califórnia. Um lugar que não havia muitos crentes, num lugar que não havia muitas igrejas, uma região muito secularizada. E o autor está dizendo que ele ficou até meio assim, se sentindo um crente muito fraco. Um jovem pastor se formando: eu estou voltando para a minha cidade para assumir o pastorado lá na minha igreja, numa região do cinturão bíblico nos Estados Unidos, como é chamado Bible Belt. Ou seja, a maioria das pessoas daquela cidade eram pessoas que frequentavam igrejas. As igrejas estavam cheias de domingo pela manhã, e todo mundo ali na cidade tinha uma Bíblia. E o colega que estava indo na direção da Califórnia falou pro outro: rapaz, você está achando que eu estou fazendo vantagem indo para a Califórnia para pastorear? Que eu estou indo para um lugar difícil? Difícil é para onde você está indo. Você está indo para uma cidade dita cristã, em que ninguém é cristão. Eles pensam que são, mas eles não são. Eles simplesmente se converteram a um acordo intelectual com a doutrina cristã. E você vai ter que pregar o evangelho para gente que acha crente. Você está indo para um lugar difícil. Eu, ao menos, estou indo para um lugar que eu tenho certeza que eles sabem que não são crentes. Então o avivamento começa primeiro dentro do ambiente chamado cristão, dentro do ambiente que as pessoas acham que seguem a Jesus, acham que são discípulos de Jesus, mas quando você vai ver a conduta, o comportamento, a mentalidade, os valores, a rotina, pouco de discípulos de Jesus você vai achar
no meio daquele ambiente. Você já teve uma experiência de entender que a fé cristã ou vive uma experiência pessoal de conversão? Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém vai discutir isso. Olha, o primeiro livro impresso por uma prensa no mundo é a Bíblia. Qualquer um que leia e estude a Bíblia vai prosperar. Ninguém discute isso. A Bíblia é o livro dos cristãos, ninguém discute isso. Mas qualquer um que lê a Bíblia e acredita nela vai prosperar, independente de acreditar em Jesus Cristo como Salvador. Porque a Bíblia é sabedoria de Gênesis e Apocalipse. E se você seguir lá de comida, a disciplina, a tudo em relação ao comportamento, a matrimônio, você vai prosperar. Mas nós estamos falando sobre fé num Deus poderoso, que é muito mais do que um Deus literário. Nós estamos falando em transformação, que é muito mais do que informação. Eu sei que alguns não vão concordar com o que eu vou falar e não tem problema, porque um dia também eu não concordei. Um filho pergunta para a mãe, para o pai: eu sou batizado, eu estou na igreja há algum tempo, eu amo, sou apaixonado pela nossa igreja, e aí o filho pergunta para a mãe, pergunta para o pai: mas que dia que eu me converti? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta que precisa de resposta. Porque enquanto a minha mãe me falava que eu me converti no dia tal, na escolinha, na classe infantil, onde a professora fez um apelo, eu levantei a mão, enquanto essa era a resposta era de alguém, a resposta nunca era minha, eu não me contentei com essa resposta. Deixa eu falar para você uma coisa. Você, adolescente, júnior, adulto, jovem, idoso ou não, você precisa ter memória de uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ter essa memória para você, porque na recepção celestial a pergunta será feita. O segundo ponto que podemos aprender com os discípulos é que eles eram pessoas ensináveis e humildes para dizer: não sabemos, não sabemos. E nós queremos ler ali com você Lucas 11. Lucas 11, ele vai trazer algo especial para nós. Versículo 1 em diante. Em Lucas 11, os discípulos estavam muito sedentos para aprender e tudo mais. E a partir do versículo 1 diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E o que segue, você sabe, é a oração do Pai Nosso. Eu queria que você pensasse aí, o que é oração na sua vida? O que essa palavra significa para você? Em que lugar da agenda ela tem? Qual é o valor da oração para você? A oração é um jeito é uma terapia que você fala e agora pronto, não está só na minha mão, está na mão de Deus, ou pelo menos cumprir a minha reza daquele dia. Orar antes de comer é um hábito em muitas casas, outras não, ou antes de dormir, ou antes de sair de casa, ou quando você está... Mas o que é oração para você? Um dos pontos fortes de alguém que quer ter a vida mudada é declarar: não sei orar. É uma igreja dizer: não sabemos orar. É publicamente ou individualmente ou em grupo dizer: não sabemos o que é oração. Uma forte marca do avivamento que acontece ali no início do século XIX na Coreia é que depois desse despertamento dentro da igreja, sabe o que começa a acontecer? Às madrugadas, em todas as igrejas, eles começam a acordar, ir para dentro da igreja e orar, e orar, e orar, e orar, com fome, sujo ou limpo, preocupados ou não. Vamos orar, porque a oração vai resolver. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar até cair, vamos orar até acontecer, vamos orar até sentirmos a presença de Deus, vamos orar até a nossa carnalidade morrer.
Ou nós entendemos e confessamos que nós não sabemos orar, que nós não valorizamos oração, que nós somos meninos e meninas na fé nesse tema, ou não haverá avivamento. Somos aqui, grande maioria de nós, se não todos, nos denominamos seguidores de Jesus. Muito provavelmente, se eu estiver errado, você nem precisa dizer que eu estou errado ou certo, porque não tem resposta pública para isso. Mas muito provavelmente, os momentos que a família ora junto, talvez de mãos dadas, é no meio de uma agrura terrível e tremenda. Talvez. Sem isso, as pessoas vão vivendo como se não necessitassem de oração. Pior, como se oração fosse algo sem qualquer influência ou poder para resolver alguma coisa. Os discípulos, eles são sinceros, eles falam: nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. Esse avivamento na Coreia se popularizou com essas práticas que eu já tinha falado aqui, mas eles oravam em voz alta, uma oração coletiva. No meio das reuniões de estudo bíblico, tinha a Bíblia, tinha oração e tinha louvor. Esse é o culto cristão. Você sabe que é isso que nós estamos tentando fazer aqui? Nós estamos tentando fazer aqui um culto cristão. Meu pastor, não é um culto cristão, não. Nós estamos tentando fazer um culto cristão. Porque culto cristão é oração, é louvor e é palavra. Mas não é só porque está escrito no nosso programa que a equipe aqui do culto dirige. É oração, é louvor e é palavra na vida de cada um de nós. Eu vou cultuando para o culto, eu vim de casa cultuando para o culto, eu saio do culto e continuo cultuando em casa, hoje, amanhã e até o próximo culto. E quando a gente encontra aqui, é uma reunião de uma porção de cultozinhos se encontrando. E aí você vai ver o que é avivamento. Esse lugar não vai caber. Ser ensinável e dizer: eu não sei orar, eu gostaria de aprender a orar. Jesus me ensina a orar. Terceiro ponto sobre uma vida avivada, que é saúde para você e para a tua igreja, para a tua família, é entender a diferença entre o santo e o pagão. Ser santo e o pecado. Qual é a diferença? Lucas 5, de 5 a 9, nos traz uma experiência interessante. Ali, provavelmente, segundo o que a gente tem nos evangelhos, foi o primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos. Lucas 5 vai dizer assim, capítulo 5. E posso resumir rapidamente: Jesus chega ali à beira do mar da Galileia e o pessoal quer ouvi-lo e não tem ali uma espécie de um palco para ele falar, e ele quer usar o vento a seu favor, e ele pede emprestado ali um barco: eu posso usar o seu barco, me leve ali um pouco para longe da praia. E ele usa o vento, que ventava certamente a favor da praia ou contra a praia, e ele fala ali, ele ensina, ele prega, e os discípulos estão ali, aqueles que nem sabiam que iam ser discípulos dele, não é? E Jesus pergunta: e aí, vocês pegaram alguma coisa? Não, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, não tem peixe, não tem comida, não tem sustento. Então vamos ali pescar agora, ali porque provavelmente vocês vão achar alguma coisa. E Jesus: joguem a rede ali naquela direção. E Pedro falou: olha, nós temos PhD em pescaria. Nós conhecemos esse lago aqui, todas as áreas desse lago. Mas é porque o Senhor está falando, então eu vou lá e vou lançar as redes. A Bíblia diz que o barco quase afunda. Os barcos quase afundam de tanto peixe. Mas diante do milagre, diante do santo, diante do poder da autoridade de Jesus, diante de uma palavra que vem do próprio Deus, entre a minha limitação, a minha carne, entre eu que não sei se eu vou tropeçar aqui daqui a um segundo ou não, e Jesus Cristo, está a santidade, está uma carne que peca, uma carne pecadora. Quando Pedro vê aquela situação,
Em vez dele contar os peixes, em vez dele calcular quanto ele ia ganhar em dinheiro, ou quantas pessoas ele ia poder alimentar, o que Pedro faz? Ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, sai para longe de mim, porque eu sou um homem pecador. Você sabe que isso tem sido um problema da igreja do nosso tempo. Não tem pecadores mais dentro da igreja. Nós vivemos um tempo que não tem mais pecadores. Ninguém peca. Todo mundo é perfeito. Todo mundo vive na perfeição. Está tudo bem? Bom. Está tudo bom? Bem. Tem algum problema? Não. E não sei o que, não, está tudo na bênção. É só vitória. Eu falei, gente, eu queria saber essa vida de só vitória, onde é que está? É só vitória. E aí, não, estou perfeito. Estou debaixo da graça, estou não sei o que, e aí vai, vem cá, peraí. Ótimo, bonito, palavras de afirmação. Mas vem cá. O rapaz aqui está de frente de Jesus, vê o poder de Jesus e ele fala assim: Jesus, eu acho que eu não sou boa companhia para você andar perto. Eu acho que se eu ficar perto de você, eu vou ficar queimado. Eu vou morrer. Eu vou desintegrar. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem o Senhor é. O Senhor precisa entender que eu não estou preparado para isso tudo. Eu reconheço a minha limitação. Senhor, eu sei aonde eu tenho errado. Senhor, a minha consciência me acusa. Senhor, eu sou acusado de várias maneiras. E eu sei quem eu sou. Como é que é isso? Reconhecer que você é um pecador, é uma pessoa que peca, é algo que passa pelo avivamento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Tem gente falando assim: pastor, mas se eu assumir esse problema, como é que fica? Fica que você está assumindo o problema. E como é que faz? Primeiro assume o problema. Primeiro arrepende. Primeiro pede perdão. Primeiro chega para Deus e fala: eu sou pecador, o Senhor é santo. É por isso que eu fiz isso. O Senhor me ajuda a ser mais santo do que eu sou. O Senhor me ajuda a andar na linha. O Senhor me ajuda a deixar esse hábito. Me ajuda, me ajuda. Não fica longe de mim. Jesus queria ficar perto do discípulo. O discípulo: fica longe de mim. Não, eu quero ficar perto de você, porque a minha presença perto de você melhora a sua vida. É a minha presença que te purifica. É a minha presença que vai limpar a tua carne. É a minha presença que vai fazer você uma nova criatura. Mas se uma pessoa não assume que a carne está vencendo, se uma pessoa não assume que é um homem, uma mulher pecadora, pecador, como é que o poder de Deus vai atuar? A condenação é que vai atuar, e não o arrependimento. Por último, precisamos reconhecer que não temos conseguido vencer o mal em suas múltiplas formas. Isso é uma coisa difícil, mas nós precisamos fazer. Mateus 17, 21, ele nos traz uma situação. Mateus 17, 21, os discípulos de Jesus estavam ali praticando o que aprenderam com Jesus, e em algum momento, uma pessoa que precisava de muita ajuda, não conseguiu que os discípulos de Jesus resolvessem o problema. A partir do versículo 16, do capítulo 17 de Mateus, diz: ao pé do monte, uma grande multidão o esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Mateus 17, eu estou lendo aqui a partir do 14 que eu estou lendo. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena,
Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui, e ele se moveria. Não seria nada impossível para vocês. E essa espécie não sai senão com jejum e oração. Mais uma vez, Jesus está dizendo que a fé deles era pequena. Mas está dizendo outra coisa também. Para cada tipo de problema existe uma maneira de guerrear. Para cada tipo de problema existe uma maneira de se defender, existe uma maneira de se comportar. E me parece, talvez no nosso mundo ocidental, talvez por conta da revolução industrial, me parece que a gente construiu padrões. Então, aquele carro que tem que ser montado desse jeito, aquelas máquinas que vão forjando uma peça e aquilo vira uma linha de produção. Me parece que a gente quer resolver problema igual se resolve a linha de produção de uma indústria. Faz assim, e então vai dar o resultado. Jesus estava dizendo, mudou o problema, mudou o jeito de resolver. O gigante é maior, vai ter que usar arma diferente, vai ter que se comportar diferente. Aquela fé que você achava que era muita porque é maior do que a fé anterior que você tinha, para esse problema ela não resolve. Então você vai ter que ir para um outro nível de fé. Então esse problema aqui é com jejum e é com oração. Então talvez também seja o momento de falar: Senhor, não sabemos jejuar e também não sabemos orar para esse tipo de problema. A igreja, o cristão que souber entender que é necessário dizer: não sei ainda, mas eu quero saber. Eu não conheço isso ainda, mas eu quero conhecer. Eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu quero chegar. Eu estou disposta a vencer e eu quero aprender para fazer isso. É interessante que às vezes nós precisamos começar de novo. Não importando se você foi batizado há 10 anos atrás, há 50 anos atrás. Não importando se você é uma pessoa que tem Jesus Cristo certo no seu coração. Às vezes nós precisamos começar novamente. O ano é 1984. Uma senhora de nome Mary Heffernan. Ela vivia ali no estado de New South Wales, na Austrália, 1984. Essa senhora, nesse momento era uma menina, uma jovem de 25 anos, ela já tinha 13 anos sem conseguir falar. Embora ela tenha 25 anos nesse momento, 1984, ela tinha 13 anos que ela não conseguia falar. Ela falava normalmente. Mas ali pelos seus 12, 13, ali na adolescência, ela simplesmente começou a sentir mal e parou de falar. E levaram essa menina para todos os médicos e tentaram fazer todos os exames e ninguém achava o que ela tinha. Falaram que era um problema de laringite grave, uma coisa terrível, mas nenhum exame exatamente conseguia detectar o que ela tinha. Ela estudava num colégio confessional. E ali um dos líderes daquele colégio, para tranquilizar bastante a vida de uma menina de 12 anos, falou para ela que era uma obra do mal. Ela ficou bem confortada com isso, né? Então saiu logo do colégio no ano seguinte, porque era difícil. Eu falava, agora não falo mais. A convivência daquela menina praticamente zerou. A vida social acabou. O único emprego que ela conseguiu era de datilografia, porque era o único que ela podia ler alguma coisa e datilografar. E agora ela tem 25 anos de idade. E ela não fala, e ela está 13 anos procurando solução, e ela não tem a solução. E ela está numa segunda-feira de manhã, no departamento lá que ela trabalhava, no departamento de Social Security, lá do estado dela, na Austrália. E ela, de repente, começa a sufocar de manhã, numa segunda-feira, ela tem 25 anos de idade. E o pessoal tentando ajudar ela, e ela começa a sufocar. Daqui a pouco ela cospe um caroço com musgo e ensanguentado, uma coisa pequena. Ela cospe aquilo ali, levam ela para o hospital e tentam ver o que estava acontecendo e foram analisar aquele negócio que saiu ali pela boca dela
e analisando, foram ver que era uma pequenina moeda de 1924, uma pequenina moeda. Aquela menina, alguém pega, guarda aquela moeda e começam a trabalhar a situação, aquilo estava preso nas cordas vocais daquela menina. Alguns dizem que seria uma tradição que colocavam, não repitam isso em casa, viu? Colocavam essa pequenina moeda em pudins, em bolo, que era para dar sorte. Isso acontecia ali naquele país. Isso sim é obra do mal, né? Alguém achou, não, talvez isso caiu, essa moeda era tão pequena que pode ter caído numa bebida e a pessoa bebeu. Mas essa menina ficou 13 anos sem falar. 13 anos sem falar. Depois que ela cospe esse negócio, em poucas semanas ela já começa a recuperar os primeiros movimentos da corda vocal. Em pouco tempo ela já estava falando novamente. Talvez você, no seu relacionamento com Cristo, esteja parecendo aquela menina. A sua voz está travada. Você já não fala como deveria falar. Você já não abre o coração como deveria abrir. Você talvez não vai para um lugar secreto lá atrás da sua casa ou no seu apartamento, aonde você desejar, para falar o que está acontecendo. Para falar o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo de ruim, como você se sente, bota para fora. Bota para fora. Porque se isso não acontece, o avivamento não chega. Interessante que uma pessoa muito conhecida, infelizmente já faleceu muito cedo, né? O fundador da Apple, Steve Jobs, em determinado momento, ele foi demitido da empresa que fundou, né? Ele é demitido da Apple, pouca gente sabe disso. Ele foi demitido da Apple. E ele manteve poucas ações da Apple apenas para fazer parte do grupo ali de acionistas. E Steve Jobs compra uma empresa falida, quebrada, que ninguém acreditava. Ele compra essa empresa. E o nome da empresa era Pixar. A Pixar vai ser levantada, ele vai investindo na Pixar e vai tendo problemas para cima e para baixo e tenta melhorar aquela empresa. O primeiro filme animado, completamente animado, é lançado pela Pixar, e você sabe o nome dele, Toy Story. Foi o primeiro. E aquilo se torna um sucesso de lançamento. E Steve Jobs agora com a Pixar, ele ganha mais dinheiro do que com a própria Apple. E ele se torna milionário, não foi por causa da Apple, foi por causa da Pixar. E mais tarde ele ainda vai e volta também para a empresa que fundou. Na Apple, ele teve que começar de novo do zero, investir uma coisa que ninguém acreditava. Na nossa conclusão da conversa de hoje, eu queria convidar você para começar novamente. Eu queria convidar você para, entendendo que avivamento passa por esses pontos que nós conversamos, é hora de começar novamente. Tem uma grande razão por isso. A sua saúde depende disso. A saúde da sua família depende disso. A saúde da congregação depende disso. Mas tem algo mais. A saúde da nossa comunidade depende disso. Que bairro, que cidade, que estado nós seríamos se os crentes decidissem começar de novo? Queria convidar você a fechar os olhos onde você está. Senhor, nós queremos realmente nessa manhã. Eu pelo menos quero, Senhor. Eu não posso decidir e sentir pelos meus irmãos e irmãs aqui. Mas eu quero começar de novo. Seja, Senhor, o ensino de Jesus aos apóstolos, seja as decisões que eles tomaram, o desejo deles, Senhor, por mudança, seja o avivamento, Senhor, do século XIX na Coreia, seja, Senhor, qualquer outro exemplo, nós precisamos começar novamente. Nós queremos ir para casa como aqueles que começam novamente, sem ter vergonha de começar novamente.
Nós queremos dormir hoje, começando novamente, sem ter vergonha de assumir que fizemos besteira, fomos negligentes, cometemos equívocos, pecamos, mas nós queremos começar novamente. Como Ministério de Língua Portuguesa nessa igreja, nós queremos começar novamente. Como membros, irmãs, irmãos, adolescentes, músicos, pessoas que atuam aqui nas escalas dessa igreja, ministérios, nós queremos começar novamente. Como esposos, esposas, filhos e filhas, solteiros, casados, idosos ou juniores, nós precisamos começar novamente. No poder que há no nome de Jesus. Quebranta corações nessa manhã. Quebranta o intelecto nessa manhã. Quebranta, Senhor, orgulhos nessa manhã. Quebranta, Senhor. Porque não haverá uma outra maneira de comunicar o Teu reino. Não haverá uma outra maneira de glorificar o Teu Filho Jesus. Não haverá uma outra maneira de obedecer o Santo Espírito do que começar novamente. Enquanto o Espírito Santo fala com você essa manhã, ninguém precisa ter os olhos abertos. É um momento seu com Deus. Se você deseja, nessa manhã, começar novamente, não é preciso muito, é preciso apenas decidir. Nessa manhã, Deus não vai ver mãos levantadas. Nessa manhã, Deus não vai ver pessoas vindo aqui à frente. Nessa manhã, Deus quer ver corações dizendo: eu quero começar novamente. Eu quero começar novamente. Talvez a exemplo de outros avivamentos na história do mundo, nós vamos repetir algo aqui. O jeito de você dizer para Deus que quer começar novamente vai ser: eu quero. E se você quer começar novamente, do jeito que você quiser falar, na hora que você quiser falar, publicamente, você vai falar: eu quero começar novamente. Eu quero começar novamente. Fala, Senhor, com o teu povo nessa manhã, Senhor. Se você quer começar novamente, diga: eu quero começar novamente. Eu quero começar novamente. Eu quero começar novamente. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Nós vamos ficar em pé, enquanto você pensa e conversa com Deus, nós vamos ser ministrados de uma música, Eu Sou Feliz com Jesus. Fique em pé onde você está, como igreja. O autor dessa música, um advogado muito famoso em Chicago, investiu em imóveis, perdeu os imóveis no incêndio, perdeu no mesmo ano um filho de 2 anos, e depois de ter quebrado nos Estados Unidos, ele decide mandar a família para a Europa, a esposa e 4 filhas, indo para a Europa. Um navio colide com outro navio, as 4 meninas morrem. Ela manda um telegrama para ele e fala: estou viva, mas só eu. Ele pega as coisas, toma outro navio e vai na direção da Europa. No lugar que o navio naufragou e as 4 filhas morreram, ele escreve essa música: eu sou feliz com Jesus. Não importa o que aconteceu comigo, eu sou feliz com Jesus. Vamos cantar nessa manhã uma vez mais. Se paz a mais doce me der,
sobre